Fala pessoal, eu sou o Felipe Genovese, host do Elite Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. No bate-papo de hoje eu vou conversar com o Fernando Gout. O Fernando ele é presidente da ACUB. A ACUB é a Associação Canábica Cultivando o Bem. A gente vai começar o bate-papo falando sobre a condição do Fernando. E aí a gente vai entender os benefícios que a cannabis trouxe para ele na condição de paciente e também o porquê que ele entrou nesse mundo e como que ele adquiriu todo esse conhecimento que ele tem. Também a gente vai falar sobre as drogas que existem na nossa cultura. A gente vai falar sobre como as plantas eram utilizadas como remédio pelos povos antigos. A maconha é uma planta criada geneticamente? Confere aí até o final que você vai descobrir. A proibição do uso do álcool para controlar a sociedade negra após a abolição da escravidão. Você sabia disso? Que houve uma época onde o álcool foi proibido também. E também a gente vai falar sobre as razões e os motivos que a maconha, a cocaína e outras drogas foram proibidas também na nossa sociedade. A maconha já foi até, inclusive, vendida em farmácias aqui no Brasil. E você, qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que sabendo usar as drogas de forma correta, só haverá benefícios para os humanos? Então confere até o final e depois você vem aqui, escreve aqui embaixo, ou no YouTube, ou lá no nosso Insta, falando a sua opinião em relação ao uso da cannabis para medicina, para fins medicinais. Não se esqueça de acompanhar os nossos conteúdos, as melhores cenas desse episódio e de muitos outros, pelo YouTube, no Cenas do Elite. Temos também as melhores cenas lá no Insta, no elite.conteúdo. E também você pode acompanhar pelo seu agregador de podcast favorito na versão de áudio. Se você está indo no trabalho, se você está dirigindo no trânsito, tem muitas opções para você acompanhar os nossos conteúdos. Então não perca e depois volta aqui para falar para a gente o que você achou desse episódio incrível com o Fernando Gout. Pessoal, tô aqui com o Fernando Gout. Isso, Fernando Gout. Gout. Fernando, se apresenta, cara. Fala da onde você é, o que você fez, o que você faz. Sobre a ACUB também, seu projeto. Sim, primeiramente, muito prazer estar aqui com vocês, podendo participar. Muito grato pela oportunidade. Fico muito feliz pelo convite. Legal. Democratizar a informação é algo que, para mim, é um lema também na minha vida. Então, fico muito contente de participar de um espaço desse. Então, meu nome é Fernando Gout, eu nasci aqui em São Paulo, na capital, e eu cresci em um berço de uma família bem conservadora, uma família bem tradicional mesmo, assim, paulistana, né? E eu nasci com uma condição de saúde, que eu nasci com glaucoma congênito, então é pressão alta, né, dentro do globo ocular. Geralmente é uma doença que afeta pessoas acima de 60 anos de idade, mas eu já nasci com isso e já nasci sem a visão do olho esquerdo, né, no caso. Passei por umas 10 cirurgias aí durante toda a vida, um pouquinho mais até, se bobear. Chegou a hora que a gente para de contar, né? Caramba, cara. E a última que eu cheguei a fazer assim foi um procedimento de evisceração, né, do globo ocular esquerdo. Então eu removi uma parte do meu globo ocular, foi colocado um implante e hoje eu uso uma capa de acrílico, que é uma prótese, né? E depois que eu fiz essa cirurgia, que foi uma condição necessária, né, de saúde. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos quando eu fiz essa cirurgia da retirada do globo, né? Meu globo, depois de muito tempo, meu olho esquerdo começou a ficar muito inchado e um pouco deformado, perder cor, ficou meio vermelho e preto. Antes dos 10 anos. Isso. Depois de algumas cirurgias, perto dos 9 para os 10 anos, ele começou a perder a forma. Então, tinha até suspeita de acabar sendo um tumor, né, algo nesse sentido. Mas depois da biópsia foi constatado que não era. E foi removido, então, metade do meu globo ocular, colocado o implante e fechou. Então, eu ainda tenho metade do globo ocular preservado. Pelo menos o nervo óptico, né, eles optaram por tentar preservar, vai que no futuro viesse a ter algum olho biônico ou algo assim. Isso eles já pensavam há 20 anos atrás. Caramba, que interessante. Então, foi feito muito dessa forma. Porém, depois da cirurgia, eu fiquei mais de um ano em recuperação, mais de 6 meses acamado praticamente, sem conseguir mover a cabeça direito, não podia levantar a cabeça, baixar a cabeça, pular, correr. Fiquei um bom tempo em recuperação e depois, na minha adolescência, eu comecei já com uns 13, 14 anos, é a época que eu me lembro mais, assim, eu comecei a ter crises de dor muito intensas. Foi lá que eu lembro de ter começado, né?
Então, isso no meu globo esquerdo que foi amputado. Então, começava a crise de dor, assim, do nada. Às vezes, a maior parte das crises vinham na parte da manhã, às vezes vem durante o dia, vem do nada, vem sem sinal. E eu até hoje, depois de 10 anos, ainda não consegui encontrar um padrão que desencadeie essas dores. Tem algumas coisas que às vezes podem... que eu sei que às vezes, isso aqui talvez vai me dar uma dor no olho amanhã, sabe? Não é nem a ressaca, não, é a dor no olho, assim, pra mim, não é nem nada assim, é dor de cabeça, não. Por exemplo, bebida alcoólica, uísque, bebidas destiladas, assim, aumenta a propensão, isso quando eu bebia, né? Também, graças a Deus, já não tenho mais muita dor também devido a isso. Dentre outras alimentações, a alimentação em si, em geral, quando eu me alimentava muito mal, no dia seguinte, geralmente, eu ficava zoado, muita dor no olho, e essa dor é tão forte que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede, assim, pra, sei lá, abrir minha cabeça pra ver se passava a dor, sabe? Moleque, assim como... dor, desde moleque, eu passava nos médicos, mandava um monte de remédio pra dor, e nada adiantava, sabe? Cheguei em hospitais já, morrendo de dor, os caras tacando morfina lá e não passa a dor, sabe? Não resolve. E aí... quando eu me formei no ensino médio, né, eu tinha esse problema da dor crônica e não tinha tratamento, né? Quando é crônico um problema é porque já tentou várias alternativas e não teve sucesso, né? Então, meu quadro de condução de dor era para sempre, né, digamos assim. Eu vou ter essa dor ou as crises. Condição, aparentemente, né, por ser uma neuropatia, né? Por ser uma neuropatia, isso é algo que vai se estender, né, pela minha vida, né? Ou até que algo dentro de mim se arrume ali magicamente e passe essas dores. Até agora não arrumou. Então o que acontece? Eu me formei no ensino médio, entrei na faculdade com 17 anos e fui fazer Direito. Aí eu já entrei direto no Direito, já sabia a faculdade que eu queria, consegui entrar lá e comecei a fazer a faculdade. E eu era muito conservador. Assim, minha família era família de militares, uma família assim que realmente, nossa... Drogas matam, diga não às drogas. Se você usar até maconha, amanhã você está vendendo no sofá de casa para comprar droga. E eu cresci, eu era bem conservador também. Querendo ou não, era o que eu conhecia do mundo, né? Você tinha um preconceito assim também? Eu tinha um pouco de preconceito. Eu nunca fui assim de... esse é o maconheiro safado. Não. Mas eu falo, nossa, o maconheiro ali, mano. Deixa eu ir pro outro lado, que esse cara aí não deve ser boa coisa, sabe? É isso mesmo que eu escutei também bastante. Porque as pessoas, eu vejo muito conservadoras, tem muito disso. Nossa, o cara usa drogas? Não anda com aquele menino, não. Ele usa drogas, assim, sabe? Mas todo mundo usa droga, né? Cara, eu nunca vi tanta farmácia sendo aberta. É que eu acho que as pessoas não param pra pensar que drogaria é uma loja de droga, né? Exato. É só uma biqueira com CNPJ, como muitos falam, né? Porque tem muita droga muito mais pesada do que as que vendem em favela, sabe? Substâncias controladas. Os próprios medicamentos que eu tomei me lascaram tanto o meu fígado e rim até hoje, sabe? Tomando medicação pesada desde 1 ano de idade, quando foi minha primeira cirurgia, que assim, chegou um momento com 20 e poucos anos que eu já tinha refluxo a dar com pau, que eu já acordava e vomitava só por estar acordando, sabe? Com o corpo mesmo não tá mais aguentando. E aí, você faz o quê quando tem uma crise? Vai tomar mais remédio? Se entupir mais de veneno? Porque aquilo pra mim era mais veneno do que remédio, né? Os opioides, medicamentos muito pesados. E o pessoal não imagina que açúcar é uma droga, que, sabe, café é uma droga. Café é uma planta, gente, que você extrai a cafeína, que você usa de manhã e fica acordadinho ali pra ficar seu dia. Ninguém pensa nisso. Mas também veio de uma planta, é uma substância extraída. Dentre várias outras coisas, né? E as drogas, a humanidade, desde que a gente tem registro, né, da história da humanidade, as drogas sempre estiveram presentes na nossa cultura. É algo social, está intrínseco na humanidade. Todos os grandes historiadores hoje que você pesquisa a respeito da história das drogas, você consegue encontrar muita informação a respeito. Mas você acha que isso aconteceu de uma forma de... buscando melhorar a saúde como medicamento? Ou você acha que a humanidade sempre... Porque, cara, engraçado que o álcool, a bebida fermentada, não é um medicamento, né? Não é. Mas é um prazer. Ele altera um estado, né, de percepção nosso sensorial. Pelo que eu estudei até hoje, eu não sou historiador, mas eu gosto muito de estudar essas coisas. Legal. Pelo tudo que eu li, foram por 2 aspectos, sempre. O aspecto medicinal sempre esteve junto
A humanidade, pelo que a gente sabe até, 100 anos atrás, a gente só sabia utilizar remédio que estivesse no mato. Não existia pílulazinha mágica que você engole e passou os seus problemas. Não existe isso. Isso é algo moderno, de hoje em dia, da nossa atualidade. Antes, você tinha uma dor de barriga, você ia no mato, pegava lá uma plantinha, fazia o chazinho e tava tudo certo. Tá com prisão de ventre? É outra plantinha. Ah, tá com dor de cabeça? É outra plantinha. O chazinho da avó era o remédio da população durante milênios. Desde que a gente tem registro da humanidade. Então eu vejo primeiro esse aspecto, e, por exemplo, nessa parte medicinal, os primeiros compêndios da humanidade, como a medicina ayurveda e a medicina chinesa, que a gente tem relatos do uso de plantas medicinais para curas, né, de algumas moléstias, né, da humanidade, a cannabis está nessas farmacopeias. Ela está lá. Então a gente vê que há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, a gente já usava a maconha para fins medicinais, dentre outras plantas. Inclusive ela também era utilizada em conjunto com outras plantas, e não sozinha, somente. Depende muito de cada situação, né? Mas a gente vê muita interação entre as plantas, a sinergia da natureza, às vezes agindo em uma doença específica. Então, mas uma dúvida que eu tenho agora que você falou disso, a maconha, uma vez eu vi, eu não sei se é verdade ou não, ela é o resultado de várias plantas que o homem lá atrás pegou coisas boas de uma planta aqui, de outra planta ali, e juntou e fez um esquema de quando você mistura as plantas. Seleção genética. Seleção genética das plantas. Não existe um estudo a respeito disso, de como se originou a maconha dessa forma. Não, pelo menos eu nunca li, tá? O que existe é o seguinte, que eu já estudei. Pela especiação do mundo mesmo. Surgiram em cada canto do planeta, né, espécies diferentes ou até espécies iguais que depois da Pangeia, né, da separação dos continentes, tinham espécies que estavam presentes em outros blocos e que foram para outros lugares do planeta. Então, assim, a maconha mesmo, ela cresceu na Sibéria, ela cresceu no Canadá, ela cresceu na África, na Ásia, e existem estudos que falam que ela também era nativa aqui da América Central. Estudos divergentes, ainda não tem um consenso muito grande a respeito disso. Mas é uma planta que surgiu de origem de outras espécies, pelo estudo da biologia, né, que a gente tem. Eu fiz também faculdade de biologia, além da faculdade de direito, então a gente estuda muito a evolução do mundo. É algo que, depois que você estuda a genética de todos os seres orgânicos tem partes semelhantes. Então, assim, a gente vê que tudo que é orgânico teve origem em um mesmo lugar, inclusive plantas e seres humanos e animais. A gente compartilha trechos de um mesmo DNA. Tudo provavelmente veio de uma única origem, tá? Pelo que se estuda na biologia, que se sabe, né, até hoje. Porém, a maconha, o que o pessoal fala de que ela foi selecionada, ela foi modificada, foi no seguinte aspecto: de que a maconha cultivada lá na Índia, lá no Nepal, lá no Paquistão, sabe, em Israel, ela tinha um perfil, era um tipo de maconha, porque ela cresceu naquelas montanhas. E outra, a maconha que cresceu no alto da montanha, ela ficou diferente da maconha que cresceu no pé da montanha. E, além disso, a que cresceu no Alasca não, na Sibéria, no Canadá, em outras regiões mais frias, criaram outras características. A que cresceu na África, criaram outras características, por conta de especiação. É algo da evolução natural, né? Assim, quando você muda tanto as pessoas quanto plantas de meio ambiente drásticos, ela vai se adaptar ao meio ambiente. E ao se adaptar ao meio ambiente, ela vai criar outras características para isso. Então, por exemplo, se ela foi para um local que tinha menos polinizadores, ela vai criar mais um feromônio e hormônios para atrair polinizadores. Então isso lá na frente vai alterar os metabólitos secundários dessa espécie e vai produzir outros princípios ativos. O que teve na maconha foi, a partir da proibição dela, há 100 anos atrás, que foi quando começou a proibição global da maconha... 1920? Foi por aí. Foi posterior à lei, começou com a lei seca nos Estados Unidos, que foi a lei que proibiu o uso de álcool. Os Estados Unidos, após a libertação dos escravos, né, dá para ver um padrão no mundo que seguiu um pouco isso. O Brasil foi um pouco depois que ocorreu, né, a libertação da escravatura. Porém, você vê uns padrões seguindo, que eles queriam controlar essas populações ainda assim. Então, assim, tudo bem, oficialmente, pela lei,
não existem mais escravos. Mas na prática, quem que ia querer pagar um funcionário agora? Quem que ia querer tratar a pessoa como uma pessoa direita, sabe? E eles não queriam isso naquela época. Cada país pelo seu motivo. Cada país com as raças que foram perseguidas. Os Estados Unidos, os mexicanos foram muito perseguidos nessa época, que era a principal população também que consumia maconha. Os africanos, outra população que foi muito perseguida lá. É que aqui no Brasil, o maior problema, digamos, óbvio, né, que isso não é um problema, mas o maior problema da população branca daquela época eram os negros, né, que eram as pessoas que eram os escravos. Então, nos Estados Unidos, após a abolição da escravidão, eles começaram a querer controlar as populações de alguma forma. Começaram com a lei seca, que foi a proibição do uso do álcool. E com essa proibição do uso do álcool, eles simplesmente falaram, não vai poder mais ter bebida alcoólica aqui, e vai todo mundo preso. Aí Al Capone surgiu máfia, surgiu tráfico, a doido, um monte de gente ficando cega, fazendo destilarias ilegais, um monte de destilaria ilegal surgindo no país, um monte de gente morrendo com vários tipos de álcoois diferentes que causam prejuízos diferentes, porque álcool não é um só, existem diversos tipos, né, de álcool, e não são todos que podem ser ingeridos. E quando você tem a proibição de uma substância, a gente viu lá atrás o quão mal isso gerou para a população. Um monte de gente sendo presa por motivo besta, só que existiu uma pressão muito grande da sociedade branca nos Estados Unidos a respeito do álcool. Por quê? Eles também bebiam álcool. E eles falam, mano, vocês estão proibindo a nossa própria droga? Como assim, né? Calma aí, vamos repensar. E aí, nessa época no mundo, chegando em 1920, aqui no Brasil também já estava surgindo uma pressão a respeito dos negros. No Brasil, existiram alguns psiquiatras que se diziam psiquiatras, né, na época, porque aparentemente eram muito mais comprados do que qualquer outra coisa. Existem matérias do O Globo e outras reportagens que eu faço questão de guardar para poder divulgar o máximo possível isso de informação de o quão escroto e bizarro foi a proibição dessa droga no Brasil. Os motivos que levaram à proibição. Da maconha, você fala? As manchetes, exato, da maconha. As manchetes que começaram a surgir na mídia, para mim, foram as primeiras fake news do Brasil. De verdade, porque as manchetes dizem assim, o veneno africano, o mal que os africanos trouxeram para acabar com a raça branca, como vingança pela escravidão. As reportagens que tinham são nesse teor para baixo, falando que nas casas de candomblé e de umbanda, de feitiçaria, eles usavam maconha para se entorpecer e sair estuprando mulheres brancas por aí e corrompendo famílias. Essas eram as reportagens que saíram na época por mais de 10 anos em jornais falando a respeito da droga. Falando que as pessoas fumavam e ficavam loucas, gritando e correndo pelas ruas, sabe? Estuprando mulheres brancas. Eles falam essas coisas, sabe? De cuidado com as suas mulheres brancas, entende? É algo muito bizarro. E isso faz parte da história brasileira. Que escroto. Existia cigarro nessa época? Existia. Só que antes disso, até dessa época da proibição, existem muitos relatos da maconha sendo vendida em frascos até aqui no Brasil. Isso era um remédio até aqui no Brasil. Você fala assim, na farmácia, até 1900, 1800, até começo de 1900, 1910, ainda existia remédios à base de maconha vendido na farmácia. A tintura, o olhinho, que hoje em dia um monte de gente vende por aí, isso era vendido em qualquer farmácia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Salvador, no Brasil. Entende? Qualquer empório era vendido. Era comum, não só aqui, como na Europa, como nos Estados Unidos, como em outra boa parte do mundo. Então assim, os Estados Unidos pegou o ódio pelos mexicanos e pelos negros, pegou uma droga que eles usavam muito, que era a maconha e a cocaína, juntaram com o ópio, que era um grande problema que eles tinham com os chineses na época também, e querendo também já controlar a China desde então, e juntaram numa comissão global a proibição dessas drogas. O Brasil foi um dos maiores apoiadores dos Estados Unidos na época, porque era o maior interesse do Brasil controlar os negros aqui. Então assim, eles aproveitaram o boi, falaram, vamos proibir tudo, galera, tamo junto aí, apoio. Cocaína também era vendido medicinalmente. Cocaína é um dos primeiros anestésicos bucais e oculares que se tem notícia na história da humanidade. Sabendo usar as drogas, usando da forma correta, sabe,
É algo que só tem benefício para o ser humano. A gente tem que saber usar as coisas, né? Tudo. Tem uns grandes filósofos falam, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, você sabendo usar da forma certa, reduzindo os danos em cima disso, é algo que realmente você pode tirar muitos benefícios, né? Então é um pouco por aí, assim, que eu vejo. E aí o mundo chegou... Então antes vendiam remédios de opioides em farmácias, de maconha. E aí a primeira lei do Brasil que surgiu a respeito de maconha foi a lei do Pito do Pango, que é uma lei de posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que eles falavam que era proibido se consumir maconha por negros em alguns locais e instalagens, e que a pessoa poderia ser presa, se eu não me engano, por uma noite, por se ela estivesse cometendo um desses crimes. Começou ali, então você via que já começava a querer realmente cercear toda a população negra. Esse foi o principal objetivo da guerra às drogas. Tanto que hoje a população que mais sofre é a população negra. A guerra às drogas mata mais do que qualquer droga. A maconha nunca matou uma pessoa. É impossível ter overdose de maconha. Mas quantos... metabolicamente é impossível. Assim, o ser humano, a gente teria que consumir em média umas 7 toneladas de maconha em 15 minutos pra gente conseguir morrer. A dose, o IC50 que a gente fala que é o parâmetro de toxicidade intracelular, quando a gente faz um estudo de viabilidade de medicamento, a gente pega, por exemplo, o clonazepam. Quanto de clonazepam vai começar a matar minhas células? Então você tem um índice de quanto daquilo, a partir daquilo sua célula morre. Você está destruindo seu corpo. E na maconha, o IC50 é muito alto, sabe? A gente precisa de uma maconha impossível de se consumir para poder morrer. Claro, ela tem efeitos que podem ser negativos, tem efeitos que podem ser desconfortáveis, existem tipos de overdose, tá, de maconha, mas nenhuma delas não resulta morte, entende? A overdose de maconha pode ser um desconforto mental muito sério e por um período prolongado, mas não vai passar disso. Então, assim, não tem como você morrer de maconha. E a guerra às drogas, hoje, a troca de tiros entre policiais e bandidos, o tráfico... Sabe? E isso não é o principal de tudo, porque a gente sabe que a cadeia desse tráfico é helicóptero que roda de cocaína por aí, pelo Brasil, que são grandes empresários, grandes políticos que estão por trás. E o pessoal aplaude que dá um tiro no menino que com 13 anos está tentando trabalhar. Tudo bem, não é o melhor trabalho do mundo? Não é, mas é um trabalho que ofereceram para ele. Ele cresceu ali e ele só conhece aquilo. Não que ele tá certo de roubar e matar, não é isso. Mas existe uma coisa muito grande por trás dessa guerra às drogas. E hoje a polícia consegue subir no morro e atirar na cabecinha graças à proibição de substâncias. Então é uma guerra contra pessoas, não substâncias. Entendi. Então assim, ó, na farmácia, na drogaria, na loja de drogas, tem, sei lá, prateleira do teto ao chão, de um lado pro outro e do outro lado pro outro, só Exato. De medicamentos de drogas. Então teve uma proibição dessas drogas, que é a cocaína, que é a maconha, que é outra droga que você também comentou. Os opioides. Então, assim, dá pra tirar uma base de que o contexto, a razão e o motivo é por causa da luta do branco contra o negro, ou então um controle de uma classe social, acredito. Eu vejo isso também. Eu vejo isso como uma boa parcela, tá? Eu não acho que seja só isso. Foi um dos motivos principais para poder controlar ou tentar controlar essa população. Eu acredito que sim, tenho certeza que sim, né? Pelos estudos que a gente tem hoje e tudo mais. Mas um motivo maior ainda, que eu vejo especificamente na maconha, é que a maconha é uma planta que você faz tudo dela. Tudo. Por exemplo? Ninguém sabe, mas assim, os portugueses só chegaram no Brasil por conta da maconha. Porque as caravelas eram feitas de cânhamo. O cânhamo é a fibra da maconha. Então, quando você tem o caule dela, você tira as fibras e pode fazer tecidos. Boa parte dos tecidos da humanidade, até 100 anos atrás, eram de cânhamo, não de algodão, não de seda. A seda era um produto muito caro, que vinha exclusivamente ali da Ásia. Mas assim, pela rota da seda, né? Mas, em geral, o cânhamo era o que todo mundo usava. O Egito foi construído em cima do cânhamo. As cordas de cânhamo arrastaram aquelas pedras,
sabe? O Egito foi um dos maiores cultivadores de cânhamo do mundo, tanto que Napoleão invadiu lá para pegar o cânhamo, não, porque não tinha nada para fazer no Egito. Ia fazer o quê no meio do deserto? O cânhamo é exclusivo da maconha? O cânhamo é maconha. O cânhamo é o nome da fibra da maconha. Entendi. Só que essa fibra, ela não tem THC. Ela não tem substância, tá, da maconha, para começar a falar um pouquinho, o pessoal entender. THC, que é o tetrahidrocannabinol, ele é um princípio ativo que causa aquela sensação de barato, de euforia, de leve, não confusão mental, mas a pessoa se sente diferente ali, levemente depende muito da pessoa também, claro, do caso, mas o THC é que causa esse efeito extrapiramidal nas pessoas. A maconha tem outros 100 canabinoides, pelo menos, dentre o THC tem o CBD, CBN, THCV, tem inúmeros. Cada um deles, quando expresso em uma quantidade maior, ele tem uma resposta medicinal diferente. Então, por exemplo, o CBN ele vem da degradação do THC. Quando você deixa a maconha guardada muito tempo ali, e depois vai consumir, vem aquele sono, aquela lombra que o pessoal fala. Nossa, aquela canseira, o cara vai dormir. Isso, provavelmente, aquela maconha tem muito CBN. O CBN é responsável pelo sono ali na maconha. Então, quando um paciente chega para mim e fala, olha, eu tenho muita insônia, a gente já pega uma cepa mais específica que sabe que vai ter uma concentração maior de CBN para poder recomendar para a pessoa um óleo com perfil desse jeito. O CBG já é mais recomendado no controle da pressão intraocular. O CBD ele já é muito mais antiepilético, antiespasmódico. Então, ele controla muito mais também o sistema nervoso central em outros aspectos. O THC, ele também tem um efeito medicinal muito importante. Ele dá o barato, mas ele também é medicinal. Não é porque, ele dá um baratinho ali que não é medicinal agora. Pô, vai ver o barato da morfina, irmão. Não chega nem perto do baratinho do THC, pelo menos pra mim, no meu corpo. Assim, então são coisas nesse sentido, tá? Eu nunca perdi o controle por estar sob o uso de THC, de sair gritando na rua, dando cambalhota, subindo em mesa de bar, batendo nos outros. Nunca na minha vida. Pegando a esposa de branco. Nunca. Sair gritando, estuprando mulher branca por aí, sabe? Não. Longe disso. Sabe? Então, assim, eu vi isso muito na prática também, que, aqueles estudos lá, desculpa. Mas como eu já vi também pessoas terem respostas, assim, ao uso da maconha que não foram legais na sua primeira vez, mas muito por falta de redução de danos. Então, dele não estar numa situação confortável, a pessoa tomava medicamentos controlados e não falou para as outras. Uma maconha muito forte foi consumida no momento e ele não era um usuário experiente. E isso prejudicou também na situação daquela pessoa. Então tem pessoas que podem sim ter predisposições a crises esquizofrênicas ou paranoias. Após o consumo. Podem ter pessoas que apresentem isso. Não, o THC não é porque não vai matar que a pessoa não vai ficar desconfortável ou pode vir a ter. Pode sim. Mas perto também da proporção de pessoas em que ela pode causar isso, é um número muito pequeno mesmo da população. Em relação, inclusive, a outras drogas, tá? Inclusive a outras drogas que hoje o pessoal toma a rodo. O próprio omeprazol, que pode causar demência, derrame cerebral, dentre várias outras coisas, e o pessoal toma a rodo. Bom, é só você pegar qualquer caixinha de medicamento e ler a bula. Sim, começa aí. Você já começa a chorar e nem toma mais o medicamento. Pior que é complicado. Eu tenho a esposa de um amigo meu, ela de tomar anticoncepcional com 27 anos, se eu não me engano. Antes de ter derrame. Teve derrame. Tá sujeito. Cara, pesado. Imagina uma pessoa de 20 e poucos anos tendo derrame. Muitas mulheres com uso de... Eu já fiz o atendimento de muitas mulheres pra questão da saúde da mulher mesmo com o uso da maconha. Porque... é algo que a gente já via na farmacopeia chinesa para cólica, por exemplo. Então, assim, a mulher quando tá com cólica... Eu não sou mulher, mas imagino que deva ser algo muito desconfortável. Se a gente tem cólica intestinal, já fica daquele jeito. Imagina a mulher que fica, às vezes, uma semana com aquilo. Então, dependendo da mulher. Então, assim, realmente, é algo que eu já vi que já ajudou muitas mulheres. Ajuda no controle hormonal, na TPM mesmo, a ser um pouco mais branda, a pessoa conseguir respirar um pouquinho mais. Porque ela também não tem culpa, é o hormônio dela que está agindo ali e tá tudo bem. Mas a cannabis, ela ajuda a regular o sistema nervoso central como um todo. Então, se a pessoa tem insônia, em geral, ela vai passar a dormir melhor. Se ela tem alguma coisa desregulada no seu sistema nervoso central, no seu sistema imunológico, em tudo no seu corpo, ela passa a agir de uma forma melhor.
E assim, eu já atendi uns 2.000 pacientes aqui no Brasil, de fazer acompanhamento, de auxiliar a conseguir um produto legalizado, de conseguir regularizar essas pessoas, porque a maconha, apesar dela ter sido proibida para uso recreativo, ela nunca foi proibida no Brasil nem no mundo para fins medicinais ou de pesquisa. É que na lei, eles fazem assim, maconha é proibido, blá, 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 90 verbos para falar que é proibido, transportar, portar, usar, não sei o quê, transferir mesmo que gratuitamente para outrem. Você pode ser preso por tráfico privilegiado por compartilhar um cigarro, por oferecer gratuitamente para outra pessoa a droga. Então, assim, segundo a lei, tem muita coisa assim na lei que fala a respeito, e ali no finalzinho tá, com exceção para fins medicinais e de pesquisa. E eles nunca regularizaram no sentido de, beleza, você quer usar para fins medicinais isso, você faz aqui, 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 aqui. Ou você quer usar fins de pesquisa, faz aqui, 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 aqui. Isso não tá escrito em nenhum lugar. Só que quando eu comecei a fazer direito, eu comecei a estudar a lei. E eu vi que a mesma lei que se aplicava para morfina ou para qualquer opioide, no caso, derivados do ópio, né, da papoula ali, substâncias muito controladas, que hoje são os medicamentos mais utilizados para dor, inclusive, a gente podia fazer isso com a maconha também. Era só seguir o mesmo caminho. Então eu comecei lá em 2014 a agir mais fortemente nesse mercado, a começar a trabalhar. Fui para o Uruguai, que foi quando o Uruguai legalizou a maconha em todas as formas. Lá eles regularizaram muito mais o uso adulto, o uso social, né, ou recreativo, como alguns chamam, do que o uso medicinal, porque lá no Uruguai eles queriam resolver o problema do tráfico de drogas e resolveram. Tanto que a maconha no Uruguai custa $1 a grama nas farmácias, que é o equivalente ao que o tráfico cobrava. É um valor extremamente acessível, né, para a população assim que queira consumir. E os crimes por tráfico de drogas de maconha caíram absurdamente no país. Não tem ninguém saindo correndo pela rua gritando. Não tem... É um país extremamente normal, muito mais civilizado até acho que aqui, dependendo. Sim. Então, assim, você vê nos países que regularizaram, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, que tá tudo igual. Na verdade, esses países estão prosperando agora com os benefícios da maconha, né? Então eu fui lá pro Uruguai em 2014, comecei a trabalhar com isso legalmente, participei de licitação pro governo para plantar maconha pro governo. E aí, 2015 foi quando a Anvisa autorizou a primeira importação de óleo de cannabis, óleo rico em CBD, que hoje o pessoal fala muito em óleo de CBD, óleo de THC, óleo não sei o que lá, full spectrum. Tem essas definições, eu vou falar um pouquinho deles já, mas lá atrás eu comecei a importar já esses produtos e acompanhar o tratamento de muitos pacientes. No começo era muita gente com epilepsia, muita criança com epilepsia, muita gente com câncer, formas severas de câncer ou terminais. Acompanhei muitos pacientes nessas situações. Também não é uma coisa fácil, ainda mais para as famílias. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, o pai da criança com epilepsia tendo mais problemas sociais, digamos assim, às vezes, do que a própria criança, de tanto nervoso, estresse que aquela pessoa passava no seu dia a dia. E aí muitos pais passaram a ser paciente também, além da criança, ser mais paciente nós do que a criança, muitas vezes. E a família toda ali tomando óleo depois de um mês, sabe? A gente via muito isso, e eu comecei desde 2015, foi a primeira empresa que eu montei, foi a primeira empresa brasileira que trabalhou assim, oficialmente com produtos de cannabis, tanto que eu cheguei a importar 20 quilos de flores frescas para o Brasil para extrair em laboratório e fazer pesquisas. Então em 2016 a gente importou 20 quilos de flores, coisas que ninguém nem imaginava que era possível fazer, mas estava ali na lei, era só seguir o passo a passo da Anvisa. As autorizações pedi do jeito certo. Então, assim, comecei a trabalhar com as empresas, mas eu via muito desacordo das empresas por onde eu passei com a minha visão de mundo e de negócio e do que eu quero para o mundo, né, mesmo assim. Eu tenho uma visão muito mais social de negócios, muito mais compartilhada, né, do que o capitalismo bruto e só eu vou enfiar dinheiro no meu bolso e acabou. E eu não gostava disso, então já cheguei a ter 3 empresas para importar produtos hoje para o Brasil, e pela falta dessa questão social mesmo, é algo muito difícil de se trabalhar na humanidade, ainda mais em pequenos negócios, startups, o pessoal só quer ver planilha, resultado, relatório, e é venda, e é venda, e é venda, e para mim não é uma venda, é um paciente, é uma vida, que está importando muito mais. E para mim, o meu maior salário sempre foi falar, e aí fulano, como tá? Melhorou? Passou sua dor? E ver a pessoa falando, faz uma semana que eu tô dormindo. Eu não dormi assim faz uma semana, sabe? Eu nunca vou esquecer de uma moça
ela tem anemia falciforme. É uma doença também predominantemente na população negra, na população preta. E assim, por uma questão de incidência, nas zonas de maior ocorrência de malária, na África, as pessoas passaram a desenvolver depois, geneticamente muito, a questão da anemia falciforme. Inclusive, ela não pega malária pela questão da anemia falciforme, mas isso traz um prejuízo muito grande para a vida dela. E é uma doença muito séria que entope as veias do corpo todo. Nossa. Eu já vi pessoas que têm que fazer sangria nos pulsos, assim, por não aguentar de dor. E sangue acumulado, e precisava fluir o sangue, não aguentar o corpo mais. É uma doença que tem uma taxa de suicídio muito grande dentro das pessoas que têm essa doença. E era uma pessoa, assim, que a vida dela era sair de casa quando ela conseguia, ir até o trabalho e voltar. Era o máximo que ela fazia. Ela não fazia mais nada além disso. Ela começou a tomar o óleo, deu uma semana e falou, Fernando, eu fui no mercado. A primeiro momento eu fiquei tipo, caralho, velho. Aí deu um segundo eu falei, mano, sabe o que significa pra pessoa? Tipo, pra gente é algo tão natural. Vou lá no mercado agora, 5 minutinhos, vou lá, voltei. E se você não pudesse fazer o mercado? Sabe o que isso pode impactar na sua vida? Você não conseguir sair na rua, sabe? Então isso é uma coisa que, pra mim, meu salário foi pago naquele momento. Ela fala, Fernando, fui no mercado, sabe? Tô melhorando, tô conseguindo andar mais. Deu 2 semanas, Fernando, eu fui numa festa. Eu não ia à festa fazia uns 5, 10 anos que eu não ia numa festa, que eu não conseguia ficar no lugar. De tanta dor, incômodo, barulho, tudo. Era gente que tinha overdose de morfina todo mês. Overdose de morfina em hospital, porque tocava morfina e não vai passar dor. Nossa. 1 seringa, 2 semanas, pessoa indo pra festa. Assim, são casos que se eu começo a falar, eu vou ficar o dia inteiro falando mesmo de caso, assim, porque é muito paciente, muita situação, muita gente que a gente perde nesse meio do caminho, que acaba sendo nossa inspiração também, para poder fazer melhor no dia seguinte, para poder conseguir óleos mais baratos e melhores a cada dia também. Porque o preço do óleo importado sempre foi uma barreira, né? Por causa de imposto? Não, é o valor mesmo. Não existe imposto na importação de óleo. Porque por ele não ser um produto registrado, ele é um produto que vem por uma via extraordinária. E por ser medicamento, mesmo não sendo medicamento, porque ele não pode ser chamado de medicamento aqui no Brasil. Por quê? Mas ele é um remédio. Porque ele não é registrado. Só um produto que passa pelas etapas de registro da Anvisa pode ser chamado de medicamento. Entendi. Enquanto ele não é registrado, ele é produto. Mas ele é reconhecido como produto médico. Então não é cobrado não existe taxação em cima desse produto. Então, mas é um produto assim que, dependendo o meu valor, por exemplo, a minha dose recomendada em prescrição médica, eu gastaria mais de R$7.000 por mês comprando óleo, tanto importado quanto de alguma associação nacional. Sua medicação pra sua dor minha crônica que você tem. Isso. Entendi. Voltando para essa questão da minha dor crônica, né? Eu entrei na faculdade de Direito e tal, e eu já tinha dor, tudo pra mim é normal. E aí eu conheci uma galera lá na faculdade, o pessoal. E aí, um dia lá no bar, lá, no Mackenzie ainda, Maria Antônia, Borba lá, quem conhece sabe como é a região. Eu acho que é o local que eu mais vi drogas até hoje na vida, na universidade. E assim, aí eu comecei a ver o pessoal fumando maconha lá no bar. Eu falei, mas calma aí, você não é uma pessoa normal? Você tá falando comigo agora, você tem emprego, você estuda, você não é um mendigo. E assim, você tá fumando maconha, né? Você não tá matando ninguém, aí eu você não comecei, tá roubando. que é isso, né? E eu era muito conservador, então eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar um pouquinho e eu vi que não era tudo isso assim que minha família falava também. Aí eu decidi experimentar. Aí eu comecei a fumar maconha, peguei o gosto, mas como fumante. Eu era fumante na época de cigarro. E eu parei de fumar cigarro e comecei a fumar maconha no lugar. Que eu achava mais gostoso, me deixava calmo. Então eu saía da faculdade depois de um dia super estressado. Era igual chegar em casa e tomar um copinho de uísque. Só que em vez do meu copinho de uísque, era meu cigarrinho. Eu fumava meu cigarrinho, chegava em casa, comia, tomava banho, deitava e do outro dia tava novo. Sem ressaca, sem nada. Isso eu comecei a reparar que nos dias que eu tinha dor e eu fumava, minha dor passava. Ou amenizava muito minha dor. E eu comecei a ver alguma relação com isso, né? E não só nesse sentido da dor também. Aí eu fiquei numa crise existencial um tempo depois. Falei, será que eu tô fazendo certo? Minha mãe, quando descobriu que eu fumava maconha, olhava pra mim e chorava. Ficou uma semana assim, ela olhava pra mim e chorava. Eu falei, que merda de filho que eu sou, só porque eu tô enrolando uma planta num papel.
Tipo, eu estudo, eu faço faculdade, tenho trabalho, sempre trabalho desde meus 14 anos de idade, sabe? Pô, por quê? Só por uma planta, meu? Eu comecei a entender muito disso, né? Começar a ver. Mostrei pra eles que realmente não era isso que eles pensavam também. Minha mãe relutou muito no começo. E eu comecei a mostrar o aspecto medicinal também. Então, tanto na minha ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tinha um pouco de déficit de atenção também para estudar, por exemplo. Eu não conseguia parar e ler um livro. 1 minuto olhando para o livro, eu já estava olhando a janela, assoviando. E então eu percebia que com a maconha eu conseguia parar, ler um livro, estudar, ficar horas na frente ali do meu caderno de estudos. Eu comecei a perceber algumas coisas assim, na questão da dor. E aí eu falei, vou parar de fumar um pouco, vou ficar um tempo sem fumar. E aí eu via meu glaucoma do meu olho direito atacando assim, direto, meu olho inchando, doendo. Eu falei, tá estranho isso. E a única coisa que eu fiz foi parar de fumar maconha. Eu falei, vou voltar a fumar maconha pra ver se volta ao normal. E voltou ao normal. E eu via que depois disso, até a maconha tava mantendo o meu glaucoma mais baixo. Eu pingo colírio hoje com bem menos frequência do que eu pingava antes. E eu fui começando a estudar muito isso da maconha. O que é a maconha? Fui estudar o que é a planta, como cultiva essa planta. Isso logo no começo, isso quando eu tinha 17, 18 anos de idade, assim. 10 anos atrás, né? E aí eu comecei a estudar, fui parar numa comunidade chamada Grow Room, que é a maior comunidade latino-americana de informações a respeito de maconha. Tem desde 2002, essa comunidade vai fazer 20 anos aí no ano que vem. E era o único portal em português que eu encontrava informação a respeito disso. Mas ainda assim para mim era muito confuso, muito complicado navegar em esquema de fórum, né? Então eu buscava, graças a Deus eu sabia inglês, alemão, algumas outras línguas, então eu estudava muita coisa em outras línguas. Fui buscar muita informação nos Estados Unidos, na Europa. Tem pessoas, a Mila, a Frente Canoli, são ícones assim na comunidade canábica de pessoas com 80 anos de idade, com mais de 60 anos de experiência em extração de cannabis, em cultivo de cannabis. Então, a gente ia aprendendo muito isso um com o outro. A cultura de grower, né, que é de cultivador de maconha, é uma cultura muito de pessoa para pessoa, de passar o conhecimento de um para o outro. Isso é uma coisa muito bonita. Ensinar como se faz as coisas, como cuidar de uma planta. E eu comecei a cultivar maconha há uns 10 anos atrás mesmo. Falei, quando eu entendi o que era o prensado, que era o que eu comecei a fumar, que era um torro marrom, meio fedidinho ali. E depois quando eu vi uma flor de maconha pela primeira vez, senti o cheiro da flor, vi o aspecto da flor, aquilo não é maconha. O que vende na favela é maconha, sabe? Eu já peguei pedaço de barata no meio, pedaço de bicho, algodão, vem amônia, vem tudo que você acha lá, menos maconha às vezes, sabe? De verdade, é um negócio muito triste de você ver a condição com que a planta é tratada. Você fala, até um desrespeito com a planta, sabe? O que o pessoal faz, mas, enfim, é o que o tráfico faz, né? Eles precisam ganhar dinheiro também. Fazer volume, né? Na verdade, diminuir o volume, porque eles prensam um monte de folha, eles prensam e compactam o volume para poder transportar. Então, o que caberia, às vezes, no espaço desse tapete, eles prensam menos de 1/3 desse espaço, para poder transportar mais fácil. Só que eles prensam com galho, com semente, não separa macho de fêmea, faz um caos e chega esse produto que é uma merda hoje, sabe? E as pessoas consomem. E vai falar, se acabar com a droga ali, se acabar com os traficantes, as pessoas vão parar de consumir maconha. Não vão. Isso era a mentalidade da guerra às drogas. E viu que isso é falho, né? Não adianta, as pessoas vão consumir substâncias. Só que é bom a gente educar elas em como fazer isso, em conseguir uma substância de melhor qualidade. Portugal é um grande exemplo disso. Hoje eles têm centros de distribuição de seringas para pessoas viciadas em heroína, por exemplo. Só pelo motivo de parar com os casos de AIDS no país, com a disseminação da AIDS. Porque o usuário, ele vai usar de um jeito ou de outro. Então ele pegava a seringa antes, espetava no braço de mais uns 4, 5 lá e acabou. Hoje não, para ele pegar uma seringa nova, ele tem que devolver a outra. Aí ele devolve uma e pega uma nova. E o Estado dá uma seringa para ele. Mas o Estado está incentivando o uso de heroína. Não, porque ele vai usar de um jeito ou de outro. O Estado só está fornecendo algo seguro para que aquela pessoa não se mate mais 10 na sequência. Coisas nesse sentido que eu falo em relação à redução de danos. Tá? Existem formas de fazer isso.
é que no Brasil as comunidades terapêuticas surgiram muito, os centros de manicomiais, né? Os centros manicomiais em si. Então, para as comunidades evangélicas e em algumas classes mais conservadoras, a solução deles é trancar a pessoa num quarto, socar de remédio e deixar ela na camisa de força até dá ela outra acalmar. droga. Dá outra droga, né? Entendeu? Então, assim, enfim, pra mim não faz sentido. Mas é assim que funciona no Brasil, até hoje. A proibição ainda persiste por conta de coisas como isso. A maconha que a gente tá falando lá atrás, que veio por conta da proibição racial, mas a gente faz de tudo com a maconha. Se faz tecido, se faz... Henry Ford fez o primeiro carro de maconha, há 1920 e poucos também, com biocombustível de maconha. A maconha, ela luta com todas as indústrias, com a Big Pharma, a indústria farmacêutica inteira, ela luta porque você troca 5 caixas de tarja preta, custam 15 mil reais às vezes, por um frasquinho que você pode plantar no quintal da sua casa, sabe? Ela compete com a indústria do combustível, porque o biocombustível dela é muito melhor, mais rápido e mais fácil de se obter do que combustíveis fósseis, além de ser um combustível renovável, e muito melhor, uma monocultura até. Nenhuma monocultura é boa, mas é muito melhor uma monocultura de cânhamo, de maconha, do que uma monocultura de cana-de-açúcar, por exemplo. Porque a cannabis, além de tudo, ela faz uma troca biodinâmica com o solo de recuperação do solo. Então ela recupera nutrientes. Áreas em Chernobyl, por exemplo, hoje é cultivado cânhamo para todo lado, para tentar ir sugando a radiação do chão, por exemplo. Ela puxa muita coisa, muitos nutrientes. Por isso que você também, se for consumir para fins medicinais, saber cultivar ela de um jeito correto para ter as propriedades terapêuticas mesmo. É muito isso. A indústria do papel, a maconha, você produz muito mais do que eucalipto, em muito menos tempo, sabe? E sem destruir o... Pô, você anda pelo interior de São Paulo, cara, tá tudo virando seca, tá tudo secando. É só monocultura de eucalipto, até dar com pau. E eucalipto puxando água da terra a rodo, sabe? Eucalipto é uma planta muito boa, mas desde que você saiba usar ela na natureza também, monocultura de eucalipto, só tá dando merda. Assim como um monte de coisa que o ser humano tá fazendo que só tá dando merda. Então, assim, a maconha, ela compete com quase todas as indústrias. A Adidas tem tênis de maconha, um monte de marca tem roupa de maconha. Natura hoje já tem creme de maconha, de cosméticos, sabe? Tem muita coisa assim que envolve nisso, né? Ô Fê, posso te fazer uma provocação, cara? Claro, por favor. Tem gente que vai escutar isso e vai falar, pô, ele é defensor, então ele tá falando que tem todas essas aplicações porque ele quer defender, entendeu? Sim. Mas assim, todas essas aplicações, você defende porque... Tem pessoas que vão defender porque elas gostam da maconha? Sim. Ou é um argumento que você usou pra você justificar o que você gosta? Você entendeu? Entendo o que você quis perguntar assim. Eu acho que são as duas coisas, tá? Um pouco de cada. Porque eu não defendo o uso da maconha pra tudo. E nem de forma indiscriminada. Por exemplo, até pra indústria. Você tem que examinar. Vai valer mais a pena você usar a maconha do que o eucalipto para a produção de papel? Você tem como processar esse cânhamo depois para produzir o papel? Então, assim, tudo depende. Eu não sou a pessoa que fala, tem que cobrir o mundo de maconha. Eu acho que tem até um pouco, mas não tanto assim, sabe? As outras plantas também têm sua função, tudo tem sua função no meio ambiente. Eu defendo sim o uso da maconha, mas porque na história da humanidade eu vi que ela foi uma das principais plantas que a gente já teve contato. Ela serviu para tudo que a gente precisou até hoje. Eu defendo muito por isso. Porque é fácil de você plantar, ela cresce, é simples de você conseguir... Tudo bem, você tirar resultados bons mesmo, excepcionais de cultivo mesmo, não é tão simples assim. Mas você tirar fibra, você tirar a planta em si, não é coisa de outro mundo, não. Entendi. Então, assim, tanto que ela é chamada de weed nos Estados Unidos por ser erva daninha. Weed significa erva daninha, cresce em qualquer lugar, é mato. Onde você joga, ela cresce. Ela cresce em solos aerados, em desertos, em montanhas, em geleiras, em um monte de lugar. Caramba, e assim, você tem muito essas características dela espalhada, né? Pelo mundo. E quando a gente fala maconha, o pior erro das pessoas pra mim é pensar que é uma planta. Realmente, é uma espécie de planta, mas como a gente fala cachorro. Quantos tipos de cachorro não tem? Entende? Existem milhões de tipos de cachorro, só que maconha existem bilhões de tipos, sabe? Não é meia dúzia, 50 tipos, não.
São bilhões de tipos diferentes de maconha. Uma que é roxa, uma que é mais verde, uma que é mais amarelinha, uma que é mais vermelhinha, uma que dá mais THC, outra que dá mais CBD, uma que dá mais CBN, outra que dá mix diferentes. As proporções de princípios ativos são muito importantes para você fazer a finalidade medicinal. De acordo com as proporções, pode ter um efeito ou outro nas pessoas. Por isso que a genética é algo muito importante de se trabalhar. Então, que nem a maior parte das maconhas, ela causa fome, né? Daquela larica. Mas, se naquela genética específica de maconha tiver uma substância chamada THCV, vai inibir a fome da pessoa. Então, você também tem que conhecer para poder indicar um uso medicinal. Ou poder auxiliar a pessoa da forma correta. E, além disso, uma das grandes classificações que o pessoal faz de maconha de tipos é entre índicas, sativas e ruderalis, que são subespécies de maconhas, digamos assim. As índicas já são plantas arbustivas, que batem na altura do peito, plantas mais gordinhas, com folha larga. E essas plantas foram originárias de uma parte do mundo, mais específico. E lá, essa planta, além de ter um pouco mais de teor de CBD, ela tem outros ativos, né, que eu falei que são mais de 500 princípios ativos, entre canabinoides e terpenos, esteroides, flavonoides, que esse conjunto de ativos, em geral, provoca o sono. Então é conhecido pelas plantas índicas de causarem o sono, de terem o efeito couch lock, que o pessoal fala, o stoned, né, que você fica travado no sofá, e você só, mano, eu não consigo me mexer. Tipo, você realmente fica ou com sono ou tipo, nossa, tô chapado, mas você não se mexe, você tá lá travadão. Essas plantas, em geral, são melhores para dor, para algumas patologias específicas, para insônia, dentre outras. As plantas sativas já são plantas mais altas, plantas podem chegar a 4, 6 metros de altura. Árvores. E essas plantas são conhecidas por ter um efeito mais diurno, mais energético, eufórico, criativo. Então, assim, tem plantas e plantas. Às vezes você fala, chega um paciente para mim, eu vou começar a usar um óleo de maconha que meu amigo aqui me deu, que ele planta lá, mas eu comecei a tomar ele de noite, eu fui dormir 5 horas da manhã, meu. Mas que planta que era? Porque assim, se um paciente tem insônia e ele consome um produto de uma planta sativa, a tendência é ele ficar acordado a noite inteira. Ele ficar mais eufórico, mais enérgico, mais... Agora, se é um paciente de insônia e ele consome uma índica, ele vai dormir. Aí vai ter o efeito medicinal recomendado. É que o prensado ainda é uma grande mistura de várias genéticas, de várias coisas, né? Então, assim, não dá para falar o prensado é índio, o prensado é sativo. O prensado é majoritariamente plantas sativas que crescem no Paraguai, Colômbia, nessa região equatorial. Só que por ele ter ficado armazenado tanto tempo, muitas vezes até chegar aqui no Brasil, mais de 6 meses, ano, dependendo, mais de 1 ano para chegar aqui no Brasil, desde a colheita até o consumo, aquilo já se degradou muito. Então o prensado muitas vezes dá um efeito mais letárgico, mais sonolento mesmo, mais de fome, mas é mais pela degradação do que pela característica da planta. Então tem algumas coisas nesse sentido. E quando você me perguntou a respeito da seleção das plantas de maconha, dela ter sido selecionada, é muito nesse sentido. Depois da proibição, 100 anos atrás, surgiu o tráfico. Assim como na lei seca nos Estados Unidos surgiu o tráfico de álcool, surgiu o tráfico de cocaína, de maconha e de opioides. Graças a Deus o Brasil não teve o boom de opioides. E quando chegavam essas coisas aqui eram muito caras, então... E nem chegava sempre. Agora, a cocaína já era muito mais fácil, e maconha também, para chegar aqui no Brasil. Então, e o crack, consequentemente, veio depois. E a maconha, então, qual que era o objetivo dos traficantes, né? O cara tá consumindo maconha, ele quer o quê? Ficar chapado. Então, vamos chapar o cara. E aí eles iam selecionando as plantas que eles viam que tinham um índice maior de THC, ou que chapava mais, que dava um efeito mais forte. Aí, quando você germina 10 sementes ali, vão crescer 10 indivíduos diferentes de maconha. E depois que você colhe, você vai ver 10 perfis diferentes de planta. Qual ficou melhor? Qual ficou mais forte? Qual engordou mais? Qual produziu mais resina? Então, assim, você consegue ir selecionando as mais fortes. Ah, não, então você mata as outras 9 e pegou a mais forte. Aí depois você poliniza ela em outra cruza, tira um monte de semente, joga lá mais 10 sementes. Qual ficou mais forte? E essa seleção manual foi sendo feita na maconha.
até obter hoje essas maconhas com teores mais fortes. Mas não é maconha geneticamente modificada e não sei o que, isso é super skunk. Não. Ela foi selecionada de acordo com o padrão única e exclusivamente por conta do tráfico de drogas e da proibição dessa planta. Tanto que hoje existem plantas com teores de CBD muito alto e praticamente sem THC. Então você tem essa questão também. Hoje na Suíça, na Áustria, na Alemanha, em alguns países na União Europeia, são vendidos maços de cigarro de CBD, porque isso não dá barato nenhum. Então é a mesma coisa que a pessoa fumar um Marlborão ali, é a pessoa fumar um cigarro de maconha. É o mesmo cheiro de uma planta com THC, é o mesmo gosto, só que não vai bater onda nenhuma. Por que o cara fuma isso daí, então? Uma alternativa do tabaco. Tem muita gente que quer largar o vício do tabaco, do cigarro. E realmente fumar maconha é extremamente menos prejudicial do que fumar cigarro, do que fumar o próprio tabaco. Entendi. O tabaco ele tem muito mais substâncias tóxicas do que um cigarro de maconha, entendeu? Então é isso, muita gente em alternativa ao tabaco passa a consumir a cannabis. Ô Fernando, E tem gente que não gosta desse efeito de ficar doidão também. Então tudo bem, tem maconha que o cara vai fumar e não vai ficar doidão. Então, assim, concluindo disso que você falou, vamos chamar de mercado negro, mercado paralelo, não sei, o que é ilegal, eles não têm um cuidado especial para a necessidade de cada pessoa. Não tem cuidado nem com a preparação da própria droga que eles vendem, assim. Tanto Entendi. que quando você mistura plantas macho de plantas fêmeas, a planta fêmea da cannabis é que produz a flor com resina que a gente utiliza tanto socialmente quanto medicinalmente, tá? A planta macho, ela dá uma flor que abre e solta pólen só. Isso só vai cair só vai cair o pólen na planta fêmea e vai produzir sementes nessa planta fêmea. Então a planta macho a gente não consome, não se usa. E na hora do plantio, eles jogam semente e não separa macho de fêmea. E aí poliniza, e aí você fuma... Assim, a folha, que é o maior símbolo da maconha, não é o que é consumido. Não é a folha que se fuma, é a flor, que vem no estado depois de floração. Muita gente vê o símbolozinho lá das folhinhas e fala, não, essa é uma coisa, deve fumar essa folhinha aí seca. Não se fuma essa folha. É uma outra flor que se desenvolve depois, e nessa flor ela tem que ser secada com cuidado, de uma forma certa, porque ela tem muita umidade. Se isso é compactado tudo junto, com folhas, com tudo, cria fungos, cria bactérias. Eles muitas vezes cortam as plantas e colocam lá com galho, com tudo junto. Vai fazer peso, com bichinho, tem um bichinho aí, vai junto, bichinho. Vai junto. Às vezes coloca um pedaço de algodão para tirar um pouco da umidade. Só que aí você abre o negócio, tá uns negócios mofados, uns negócios estranhos, sabe? Não tem um cuidado na preparação e na distribuição, unicamente visando lucro, realmente, sabe? Na falta de qualquer maconha, eu já vi muito paciente pegando prensado e fazendo remédio. E tendo resultado positivo. Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente assim, primeiro, que nenhuma automedicação é boa, é sempre bom você passar em um especialista médico, eu vou falar muito disso agora, entrar nessa parte medicinal, sempre bom você consultar um especialista médico, e depois disso você buscar um produto realmente de qualidade, né, que não vai vir contaminante, não vai vir teco de perna de grilo, sabe? É importante. Sim. Eu acho que, baseado nisso que você falou, eu vejo muito mais uma necessidade agora de uma legalização assim em massa, digamos assim, em larga escala. Porque, cara, realmente a questão medicinal, como você falou, para dor, para pessoa que tem convulsão, para diversas doenças, né? É muito importante. E a gente não tem acesso a isso, né, cara? Não tem acesso. Assim, eu vejo que a legalização da maconha é algo muito importante em todas as esferas. Esfera medicinal, sim, é importante? Extremamente. Tanto que a maconha, ela só foi autorizada a começar a ser utilizada de novo no Brasil porque foi a última alternativa de muitas pessoas de tratamento. Quando as pessoas não tinham mais o que fazer, já anos sem ter o que fazer ou como se tratar, elas encontraram um alívio em remédios de maconha. Então, os quadros de epilepsia refratária é quando a pessoa tem epilepsia, já toma 10 mil tipos de remédio e ainda assim, eu atendi pacientes que tinham 100 convulsões em um dia. Nossa. Pacientes que tinham 50 convulsões por semana. Gente,
é algo que é totalmente incompatível com a vida. E pessoas que passaram a diminuir esses níveis de convulsão para 1 a cada 3 meses. Criança que voltava a andar, criança que voltou a falar, criança que voltou a ter vida, a sair da cama, a voltar a ter os membros do corpo mais relaxados, a conseguir fazer movimentos, sabe? Tem muitos casos por aí que são emblemáticos, sabe? De crianças que eram crianças normais, desenvolveram síndromes epiléticas, crianças até 3, 4 anos de idade, uma criança normal. A partir daí, começou a ficar toda, sabe, contorcida mesmo, e presa à cama, e sem vida, e sem falar, e perder a habilidade de fala, de anda, de tudo, sabe? São situações muito tristes. E aí, a maconha ressurgiu no Brasil como essa luz, de ser a última alternativa para aquelas pessoas. Hoje ela não é mais a última alternativa. As pessoas que têm insônia, que têm autismo, que têm ansiedade, Parkinson, Alzheimer, inúmeras doenças aqui, hoje pode ser a primeira alternativa de tratamento. Tá? Desde 2015 que isso começou a ser regularizado, surgiram muitas alternativas para o público medicinal. Mas eu vejo que apesar disso ainda, a questão social que envolve a maconha acaba sendo muito maior e mais relevante do que esse aspecto medicinal. Foda isso, né, bicho? Tanto que eu comecei a descobrir os aspectos medicinais pelo uso social. Foi fumando maconha que eu descobri que passava a minha dor. Não foi um médico me receitando ou um especialista falando para usar ou algo desse tipo. Não foi. Poderia ter sido. E hoje muita gente é assim, ainda bem, mas não foi. Eu descobri por meio do mercado ilegal. E aí eu comecei a plantar maconha lá atrás porque eu não queria sustentar o tráfico, nunca quis dar dinheiro. Depois está sujeito a eles descerem e me assaltar de novo, sabe? Dentre outras coisas, eu prefiro saber a origem da minha planta. Hoje eu tenho uma autorização judicial que eu consegui para cultivar maconha, extrair, eu posso portar maconha e consumir em qualquer local que eu precise. Claro, né? Dentro do bom senso, eu não vou sacar um cigarro no meio do shopping. Não é isso. Mas é fácil conseguir isso? Essa autorização? É. Não é tão simples, mas também não é impossível. Existem formas de conseguir isso. E hoje, por exemplo, eu tive todas essas empresas. Isso me frustrou muito em como eu podia ajudar os pacientes. Porque eu sou um paciente. Então, eu comecei nisso como um paciente. Eu sei como é passar na pele, né? O que muitas pessoas passam também. Claro, a vida de ninguém é igual, né? Mas assim, a gente tem histórias semelhantes muitas vezes nesse mundo de pacientes. E eu sempre fiz o atendimento gratuito, da pessoa que chegasse para mim e falasse: Fernando, como que eu faço para me tratar com maconha? Eu nunca me neguei a orientar as pessoas, de forma nenhuma. Eu amo fazer isso, na verdade. Chega hoje mensagem para mim, todo dia, 30, 40 mensagens no WhatsApp, no direct, falando: pelo amor de Deus, como que eu importo, ou como que eu consigo um óleo de maconha? Então, eu faço esse serviço de auxiliar as pessoas a conseguir um tratamento legalizado, né? E por isso, depois de tanto tempo lutando, a gente montou a CUB, que é a Associação Canábica Cultivando o Bem. A associação surgiu como um sonho de algumas pessoas, né? É um coletivo, a associação não é minha. Hoje eu represento ela como presidente, mas não existe isso, ninguém é dono de uma associação, é um coletivo. E hoje nós temos um grupo de farmacêuticos, de advogados, biólogos, empresários. Tem pessoas assim bem capacitadas para prestar esse auxílio hoje às pessoas, né? E a missão da associação basicamente é conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso a um tratamento legalizado de maconha aqui no Brasil. Seja importando, seja comprando de uma associação, ou seja plantando o seu próprio remédio. Eu já plantava maconha há 10 anos, antes mesmo de eu conseguir essa autorização. Não é de agora. Eu plantei ilegalmente por muitos anos. E foi o que salvou a minha vida. Assim, e se eu não tivesse enfrentado a lei e dado minha cara a tapa, hoje vai saber o que seria de mim. Ou se eu ia estar aqui hoje trocando uma ideia com você, com a condição de saúde e condição mental, inclusive, em relação a tudo isso. Foda, hein, mano? E aí, uma parada do que você falou que eu fico pensando aqui, pô, você tem diferentes tipos de maconha. Tem a que vai deixar você acordado, tem a outra que vai deixar você mais sonolento e tal. Se você compra ali na biqueira, você não sabe o que tá vindo. Então pode vir qualquer uma. Inclusive diversificado às vezes. Uma vez vem outra vez vem outra, vez vem aquilo. Você não vai tirar o melhor do melhor. Agora se eu for passar lá com você, vou fazer lá uma consulta. Você vai me falar, pega, pro que você tá procurando é legal essa daqui, essa daqui, essa daqui. Faz uma misturinha na hora, show de bola. É diferente essa personalização, sabe? E ela é importante, porque nenhum corpo humano é igual ao outro. Cada um de nós metaboliza as coisas diferentemente. A gente é um indivíduo único. Então, assim,
Cada um precisa de uma dose, precisa de um perfil diferente de planta. Do que eu vi até hoje, tratamento com maconha, o que não funcionou foi porque tinha que trocar o óleo ou ajustar a dose. Só por esses 2 motivos. O resto, desculpa, mas eu nunca vi alguém piorar com o uso de maconha ou não funcionar por um aspecto medicinal. Seja ele ansiolítico, por um câncer, por alguma coisa... Ajuda no câncer? Para o câncer existem estudos nas 2 linhas, tá? Tanto na antitumoral, que é a cannabis matar o tumor em si. Alguns tumores específicos já têm estudos de que ela pode matar algumas células cancerígenas ou induzir a morte celular de algumas células cancerígenas, tá? É que câncer, quando a gente fala também, o pessoal imagina uma coisa... Câncer é uma coisa. Não. Milhões de tipos de câncer. De formas de câncer, de agressividade, tudo, né? De formas, né? Então, assim, ela pode sim ser antitumoral em alguns aspectos. Um dos maiores casos mais famosos é o do Rick Simpson. O Rick Simpson, ele é um cara que inventou um método... Inventou não, ele foi o maior disseminador de um dos métodos de extração em álcool, né? De cannabis. E ele se tratou apenas com seringas de cannabis e se livrou do tumor que ele tinha, né? O que é seringa? Ele fez um óleo injetável? Ele fez não, é um seringa, desculpa até o modo de falar. É uma seringa que você, não com agulha, você enche a seringa com uma pasta. É um óleo, só que é mais pastoso, ele é grosso, sabe? Então ele é mais concentrado. Então essa pasta mais densa, as pessoas costumam colocar dentro de seringas. Mas não vai colocar a agulha nem injetar em nada, não. Tá. Você pega depois a seringa e passa numa fruta, num pão e ingere, sabe? Tipo uma manteiga, assim, isso. É que é tipo uma pastinha, tipo uma pasta de dente, só que preta e viscosa, que você joga assim e depois você manda pra dentro. Entendi. É gostoso isso daí? O sabor? Depende de pessoa pra pessoa. Tem gosto de mato, tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gente que fala, tem gostinho de maconha, eu adoro. Tem gente que fala, nossa, gosto horrível de mato, amargo, não sei o quê. Pessoas. Entendi. Vai muito de paladar. E também depende do óleo. Se o óleo tá diluído em álcool, se ele tá em azeite, se ele tá em alguma gordura. Porque você pode extrair os princípios ativos da maconha, é tudo lipossolúvel, né? Então, assim, tanto em álcool quanto em qualquer coisa gordurosa você pode extrair maconha. Tanto que a culinária canábica é algo hoje que está surgindo muito forte, inclusive aqui no Brasil. A Lilica 420 e outras páginas assim também ensinam muito a fazer receitas para você que quer se medicar em casa. Por exemplo, às vezes... eu prefiro fazer uma manteiga e eu acordo de manhã, passo a manteiguinha no pão, tô com dor. Se eu tô segurando tô com uma dor que eu tô conseguindo segurar alguma coisa no estômago, eu mando um comestível pra dentro. Por quê? Quando você muda a forma inalada, a forma em óleo, a forma ingerida em pasta, é uma absorção diferente no seu corpo. Até creme a gente pode ter, creme dermatológico, passar um creminho. Tem gente com artrite, artrose, passa os cremes. Para dor local ajuda muito, além do óleo ingerido, sabe? Fibromialgia também ajuda bastante. Depende muito das patologias, tá? Mas, por exemplo, o efeito inalado, quando você fuma, tem pessoas que passam a sentir o efeito a partir de 1 minuto, sabe? 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos no máximo. Você já tá sentindo efeito pleno. Quando você toma o óleo, às vezes pode demorar 5 a 20 minutos para começar uns 20 minutos ali para começar a sentir um efeito maior, 30 minutos. Quando você come, ou em gordura, ou em manteiga, coisas assim, mais com alimento mesmo, né? Uhum. Por exemplo, biscoitos, essas coisas de maconha, o efeito ele demora às vezes 1 hora para fazer, para chegar. Só que, por exemplo, o inalado que chega em 5 minutos, ele passa em 1, 2 horas. O de olhinho, ele demora um pouquinho mais para chegar, mas ele também demora um pouco mais no corpo. O comestível demora às vezes 1 hora para chegar o efeito na pessoa. Isso pode durar 4, 5, 6 horas. Então depende da necessidade médica e também da condição de cada pessoa. O importante é o paciente, primeiro, ter um acompanhamento médico, saber o que está fazendo. E segundo, ver o que para ele vai ser melhor na vida dele. Se para ele é melhor ele fumar, não que fumar seja bom, mas tem muitas pessoas que fazem uso medicinal fumando também. Não é excludente uma coisa da outra. Fumar é um hábito, mas pode ser consumido de forma medicinal também. Para ansiedade, uma pessoa que fuma cigarro o dia inteiro, aí vai controlar a ansiedade do sujeito. Ah não, vai parar de fumar tudo. É mais fácil ou mais difícil do cara conseguir segurar a onda? Depende de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil. Mas é importante o sujeito se conhecer e falar, isso pode ser melhor para mim dessa forma.
Acho que pra mim um biscoito cai melhor do que aquele óleo ardido lá que eu pingo na boca, porque álcool é ardido, dependendo, a pessoa não gosta. Tem criança que é resistente a tomar a medicação. Como que você vai enfiar o negócio goela abaixo da criança? Ou do adolescente autista, às vezes, já super revoltado com não revoltado, né? A condição da saúde que ocasiona aquilo, mas agressivo com a família. Tem muitas pessoas do espectro autista que acabam desencadeando muitos quadros de agressividade, de agredir pai, mãe, irmã dentro de casa. Conheço mais de 10, inclusive. Se a gente começa a falar. E você vê um efeito muito positivo, sabe? Só que depende. Tem pessoas que vão aceitar uma medicação de um jeito e pessoas que não aceitam. Então é importante se adaptar, saber das formas que existem para usar os produtos. Eu já importei para o Brasil, com autorização da Anvisa, tintura, que é um óleo fluidinho, essa seringa, né, que é uma pasta, né, dentro, cápsula. Então dá para vir uma capsulinha também, o carinha que não quer nem óleozinho, eu quero só a pílulazinha que vai resolver meu problema. Para esse carinha também tem a cápsula. Tem para todos os públicos, creme, sabe? Inclusive óleo de vaporizador, os e-juices, os cigarros eletrônicos que o pessoal fuma muito. Hoje existem líquidos de cigarro eletrônico específicos para você consumir medicinalmente também. Inclusive, minha autorização medicinal me permite andar com meus líquidos de vaporizador e fumar onde eu quiser, vaporizar, né, no caso, onde precisar, de acordo com a necessidade médica, né? Então, vaporização também é uma forma que é uma redução de danos em relação à fumaça e que também é inalado. Então também pode ajudar muitas pessoas na redução dos danos ali, a vaporização. Você acha que vai virar uma indústria? Já é uma indústria. Hoje, para você ter ideia, eu falei de 3 empresas que eu fundei no Brasil. Existem mais de 150 empresas importando produto para o Brasil à base de cannabis. E vende bastante. Mais que banana. Tá faltando... Assim, o mais difícil, na verdade, são alguns fatores, tá? Que impedem que venda mais. Primeiro é preço bem alto dos produtos. Preço de frete também é um preço que às vezes é mais caro do que o produto. Por exemplo, na minha última empresa eu tinha produtos de R$100, frascos de R$100, de R$200, e o meu frete era R$350 para o Brasil. Cacetado. Então, assim, ele podia comprar 3 frascos o valor do frete. Mas então, por que é caro? Porque a galera precisa? Porque é proibido. Mesmo? É proibido no mundo. Mas ainda, apesar das legalizações nos locais do mundo, foi proibido. E a proibição aumentou o valor da maconha de um jeito absurdo. Para você ter ideia de valores de maconha, vamos lá. Prensado, que é a palhazona que vende no Brasil inteiro. Se cobra entre 1 a 3, 5 reais a grama no máximo. A grama. O que vende ou que compra? Não, a pessoa que compra, se paga, né, no prensado, tá. De R$1 a R$5 ali, difícil achar prensado mais caro do que isso, tá? Esse é o valor de prensado. Quando se fala de flores, você já tem flores aí, as piores flores a partir de 20, 30 reais a grama, flores que chegam até 120 reais a grama. 60 reais é o mais comum, 80 reais é o mais comum. Isso no mercado negro falando. Quando se fala de extrações, só da flor, voltando para a flor mesmo, uma flor que custa 110 reais, 120 reais a grama, já é mais caro que o ouro. Maconha é mais caro do que ouro. E você não saca em caixa eletrônico, você não compra no mercado. A proibição faz o valor ser absurdo. Dependendo, você usa 10 gramas de maconha para fazer 1 grama de extração. Então assim, em média, para fazer os óleos. Então, às vezes, você usou 10 gramas, 10 vezes 60, só aí, 600 reais para fazer 1 graminha. Quanto você faz com essa graminha? 10 ml? 600 reais, 10 ml, uma conta básica aqui. Sem falar do solvente, das coisas e tudo mais, só de matéria-prima de flor. Depende. É caro por muitos motivos, tá? O principal é a proibição. O outro, maconha, ela é tranquila de se plantar, mas maconha de padrão farmacêutico que eles estão exigindo, eles querem que você construa, que eles, eu digo o governo, tá? O governo brasileiro hoje tem algumas propostas até de regularização, PL 399, outras propostas, mas eles querem que se construa uma indústria e praticamente um presídio para você plantar maconha dentro. Porque eles não garantem nem um banco na rua aí que vai ser explodido ou não. O cara vai garantir que ninguém vai entrar na sua plantação de maconha e te roubar tudo. Ah, mas é só CBD. Mas visualmente ninguém sabe. O cara só vai saber se é CBD ou se não é que ele fumar e não bater nada. E ainda assim é capaz o cara olhar aquela florzona, que acontece muito. Olhar aquela florzona de CBD, nossa, essa é da braba.
Vai lá, nossa, tô doidão, nossa, tô vendo tudo rodando. Meu amigo, isso nem tem THC. Aí a pessoa, opa, tipo cerveja sem álcool. O CBD é a cerveja sem álcool ali da maconha, sabe? Entendi. Então, acontece isso. O placebo, às vezes, é muito mais forte. E o cara do mercado ilícito, tudo mais, ele tá interessado em vender aquilo. E o valor agregado de uma flor é muito maior do que de um prensado. Só que eles não vendem as flores porque é muito mais difícil de trazer as flores do que o prensado. O prensado compacta, se traz volume muito mais fácil. E o cheiro das flores é muito forte comparado ao cheiro do prensado e tudo mais. Então a necessidade também de embalar, de tudo, é muito maior. Então imagina, é um pouco isso, assim. Entendi. E você estava falando, acho que você já usou bastante termos, que tem a maconha, tem o weed, tem o... Qual que é a diferença da maconha, do hemp, do... Cânhamo, haxixe, todas essas paradas. Ó, vamos lá. Maconha e cannabis é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem gente que fala, maconha é droga, cannabis é remédio. Desculpa, mas besteira total. Sinônimos. Maconha e cannabis é a mesma coisa. Cannabis é um nome científico. Cannabis sativa lineu, que foi a pessoa que catalogou lá atrás o pesquisador etnobotanicamente a categoria dela. Esse é o nome científico. Dentre das subespécies tem cannabis sativa espontânea, ruderalis, índica sativa. Falando de cannabis e maconha, é a mesma coisa. Cânhamo é a fibra da maconha. Cânhamo e hemp, quem já ouviu falar em hemp, Planet Hemp, a banda aqui também brasileira, que só cantava de maconha, o hemp é o sinônimo de cânhamo, é a tradução de cânhamo. Tá? Entendi. Só que o cânhamo, além de ser a fibra, hoje no mundo se chama cânhamo qualquer maconha que produza menos de 0,2% de THC. Então, se naquela flor depois expressar os princípios ativos e tiver menos de 0,2% de THC, ela é uma planta que hoje é chamada de hemp ou cânhamo. Isso gera muita confusão no mundo, porque o pessoal fala, mas esse aqui é óleo de cânhamo. Só que assim, das fibras da maconha, você também consegue extrair CBD ou extrair outros canabinoides, só que em pequena quantidade. Então você precisa de campos gigantes para conseguir extrair alguma coisinha. E a qualidade é um pouco inferior a um óleo que realmente é extraído da flor, né? Então hoje tem gente que fala óleo de cânhamo. Mas qual cânhamo? O cânhamo que produziu uma flor de qualidade rica em CBD e com baixo THC, ou uma plantação lá da Albânia que os caras, sabe, juntou tudo e fez um óleo lá de matéria vegetal. Depende. Seria um prensadão esse daí. Digamos mais assim. Mas você também tem efeitos, tá? Medicinais, mas é algo só realmente... O cuidado é outro, o preço é outro, totalmente diferente, dentre outras coisas, né? E tem a marihuana e tem... Marihuana é um nome em espanhol para maconha. Tá, entendi. Basicamente, o weed também é um apelido para ela, assim como aqui no Brasil. Tem pessoas que chamam de chá, de boldinho, de beck, de canque, de 1000 nomes para maconha. O weed também é um desses nomes, sabe? Spliff, tem vários nomes em inglês também que se utiliza para cigarro de maconha ou para maconha em si. Muitos termos. E o haxixe também, que é um termo muito... que as pessoas já ouviram falar bastante por aí. Quando você vê uma flor de maconha, você vê um monte de pontinho branco, assim. Uma flor resinada. Esses pontinhos brancos a gente chama de resina, né? Mas o nome técnico é tricoma. É um tricoma glandular. Ele tá lá para proteger a planta de insetos, de predadores, de atrair polinizadores, proteger contra raios ultravioletas. Então os tricomas é onde está toda a parte medicinal ali de CBD, THC que eu falei, terpenos, tudo isso da maconha está ali no tricoma. E o tricoma tem uma pessoa chamada Bubble Man, que é um cara lá do Canadá, muito especialista em extração de cannabis. E ele fala o seguinte, que a maconha é como se fosse uma árvore de maçãs. Quando você vê a árvore de maçã, tá lá a árvore, todo o matinho e as maçãzinhas, né? Você quer o quê? Pegar as maçãs, as frutas. Então você vai lá, pega as frutinhas, tudo bonitinho. Você não vai comer o galho, você não vai consumir o resto. A maconha, ele fala que é a mesma coisa. A parte verde, a parte vegetal é a árvore. E as maçãs são os tricomas, as bolinhas branquinhas. Então um haxixe basicamente é uma extração desses pontinhos brancos
E aí você junta tudo em um lugar, pode ser em forma de massinha, de pasta, de textura, um óleo mesmo, é um tipo de haxixe. É que haxixe, tradicionalmente falando, é uma massa mais escura mesmo, de extração de cannabis. Mas, em base, qualquer extração pode ser um haxixe. E você pode extrair cannabis em álcool, em gorduras, em peneiras, em telas, em prensas. Tem algumas prensas térmicas que você consegue espremer as plantas e tirar uma resina oleosa também. Existem, que eu conheço, pelo menos, mais de 10 formas de extrair maconha, assim. Tem extrações com gelo e água também, em tanquinho, que você põe para agitar, que chama de isolator. Tem muitos tipos, assim, de extração, realmente. E qualquer extração dessas, depois, você pode também diluir em um óleo. E caso você não quer fumar nem o haxixe, nem a flor, você pode fazer essa extração e depois diluir, suspender isso em uma forma oleosa ou alcoólica e ingerir isso, sabe? Existem 1000 formas de consumo da maconha. Ela tem aplicabilidades medicinais, sim. Ela também pode trazer alguns prejuízos dependendo da pessoa e da situação. Então é sempre bom isso, estudar, conhecer, procurar um médico, procurar conhecimento mesmo, sabe? Entendi. A respeito do que tá fazendo. Eu planto, mas eu planto já há 10 anos. Eu já cultivo em sistema indoor, com lâmpadas, com tudo, há muito tempo. Hoje eu sei as genéticas que me fazem melhor para cada situação. A genética que eu uso de manhã no meu óleo para eu acordar e começar o dia. A genética de noite, quando eu tô com insônia, ansiedade e eu não consigo dormir, aquela genética que eu vou consumir para depois ficar a noite toda dormindo tranquilo, sabe? Ou pro meu glaucoma, ou nas minhas crises de dor. Hoje, eu adquiri esse conhecimento só na prática, e com base em tentativa e erro, assim. Que eu já fiz de cagada no cultivo, assim, também, em outras coisas, não tá escrito. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui me desvencilhar dessa parte do tráfico há muito tempo. Hoje eu não dependo também de comprar produto pronto de nenhuma empresa ou nenhuma associação nesse sentido. E posso produzir meu medicamento de forma muito barata em casa e com segurança e qualidade, sabe? Eu consegui fazer essa autorização judicial com a ajuda do Tiago, do Dr. Tiago, né, que é o advogado da associação. A ele eu devo muito, de verdade, porque uma pessoa excepcional que fez um trabalho incrível. E a gente constatou para o juiz, em preto no branco, em todos os aspectos, de que era extremamente mais viável eu conseguir produzir o meu próprio medicamento. E eu tenho conhecimento técnico suficiente para isso. Eu anexei mais de 30 certificados entre cursos que eu participei e cursos que eu dei, de cultivo, de extração, tudo relacionado à maconha. Então é algo que se tornou minha vida, assim, de certa forma. E eu lembro, aquele moleque conservador lá que fala, maconheiro, safado. Hoje, sabe, só ver o tanto de gente que já se beneficiou disso e manda mensagem agradecendo por estar conseguindo um tratamento legalizado, por estar conseguindo melhorar, ter uma melhor qualidade de vida. Porque eu já vi, tudo que eu vi, a maconha não é uma cura, a maconha não é um milagre, tá? Não é isso, a maconha não salva, maconha... Não é a coisa milagrosa ali que vai salvar a vida das pessoas. Mas ela traz uma qualidade de vida muito boa, muito melhor do que o que as pessoas geralmente estavam. Muitos pacientes terminais, sabe? A gente via um alívio muito grande em alguns momentos. Então, são coisas assim que a gente vê que traz uma qualidade de vida mesmo. Tanto a pessoa voltar a ir no mercado, sabe? A pessoa voltar a ir numa festa, a pessoa fazer as coisas básicas do dia a dia, que às vezes a gente não dá valor, mas quando a gente perde, a gente sente muita falta. Nossa, complicado. Ô Fernando, e pra gente fechar, cara, eu queria que você falasse assim pra gente, do seu ponto de vista, sei lá, espero que alguma autoridade possa assistir isso, possa refletir também sobre isso, que o pessoal mande para outras pessoas para tomar conscientização, mas se você pudesse passar uma mensagem de do que precisa para melhorar e o benefício que essa melhora vai trazer, assim, para a sociedade, do seu ponto de vista, o que você acha que a gente poderia passar de informação? Olha, de verdade, para tudo que eu vi assim até hoje, não só a questão da maconha, mas eu acho que a gente como pessoa tem que passar a ser um pouco mais empático, sabe? A olhar para o outro e tentar entender o que o outro está passando sem julgar. Uma coisa que me quebrou muito as pernas nesse meio todo sempre foi isso, sabe? Eu tentar diminuir essa questão do julgamento em tudo. Eu antes julgava a maconha, julgava os maconheiros e olha hoje.
Minha mãe chorava uma semana porque o filho dela era um drogado. E hoje ela toma óleo para fibromialgia e consegue dormir a noite inteira, sabe? A partir do momento que a gente passa a só tentar buscar um conhecimento, sabe? A tentar ouvir o outro, a tentar ter um pouco de respeito só e não julgar. Eu acho que isso foi o primeiro passo de tudo que eu vi até hoje. E com a ciência e com o conhecimento, eu consegui quebrar preconceito em todos os lugares que eu passei. A gente fez evento no Mackenzie, uma universidade presbiteriana. Os caras super conservadores, mas abrindo o evento lá, o reitor lá da igreja, lá, porque, é ciência. A gente tá mostrando seriedade no que tá fazendo. Eu penso muito nisso. Eu acho que as pessoas têm que, pra tudo, tentar ter um pouco mais de empatia. Mas aquele cara lá, ele tá fumando, ele não é medicinal. Você sabe? Sabe? Não tem. E outra, eu vi muito isso. Eu tenho isso pra mim, tá? Que todo usuário de maconha é um usuário medicinal. Ele não sabe muitas vezes, mas ele é um usuário medicinal. Porque ele tá buscando em uma droga, ou uma fuga, ou um conforto, ou um auxílio, um conselho, um relaxamento, uma sensação momentânea de prazer e de paz. Qualquer usuário de maconha que você perguntar, por que você fuma maconha? 90 e poucos % vai falar, pra eu relaxar, pra eu ficar de boa, pra eu ficar tranquilo no fim do dia. Boa parte dos que eu perguntei me falou isso até hoje. Um ou outro foi hoje a resposta. E se ele tá precisando relaxar, não tem alguma coisa que tá causando todo esse estresse, não tem um outro motivo que tá gerando tudo isso. Eu vejo hoje também que todo usuário de maconha é um usuário medicinal. Eu mesmo comecei pela minha ansiedade de fumar, hábito de fumar. Quem fuma é uma pessoa ansiosa. Começa aí. Então já mostra que tem um perfil psicológico que precisa de um auxílio. Só que é diferente você socar uma camisa de força numa pessoa dependente e trancar ela num quarto e socar ela de mais droga pesada ainda, do que você tentar sentar, conversar, entender a origem do problema, o que está acontecendo, auxiliar a pessoa de uma forma concreta. Tem muita coisa que eu acho que precisa mudar no mundo, de verdade, nos aspectos de tanto legais quanto humanitários, assim. Mas eu acho que quando a gente para de julgar o outro, ou tenta, pelo menos, julgar menos, e tentar compreender uma outra realidade, eu acho que isso já é um grande passo pra gente poder começar. Show. Top, cara. Obrigado a você dessa mensagem. Valeu demais mesmo. Pessoal, seus contatos, redes sociais, fala pra gente. Pessoal, quem quiser seguir, meu Instagram, pessoal, é Fegoltl, FEGOLTL. Vou deixar na descrição. Depois fica aqui. E da associação, é a Associação Canábica Cultivando o Bem. acub.org.br. Também fica aqui depois, na descrição. Sim. A associação, a gente tem um braço muito forte mesmo, social e humanitário. Então, assim, de fazer esse acolhimento dos pacientes. Porque hoje, depois de 10 anos, eu vejo que, assim, chega a gente todo dia com a pergunta mais básica possível. E não é culpa da... E tá certo, porque a pessoa não sabe nada a respeito de maconha. Ninguém sabe nada a respeito dessas coisas, assim, direito. Sabe? Poucas pessoas que realmente têm um conhecimento maior e sabem falar do assunto. Então, chega a pergunta super básica, a gente tem que ensinar tudo de novo e não tem problema, isso é assim. Chega a gente todo dia querendo saber como se trata, como consegue, e a gente faz esse trabalho de acolhimento muito forte. Estamos lançando também cursos agora pela associação, cursos de cultivo, cursos de extração, com preços bem mais acessíveis também, tickets sociais também, para quem não tem condição de custear. A gente faz um trabalho solidário assim, muito grande. Eu dou cursos de maconha já há muitos anos também, em locais carentes também, populações assim, com mais necessidade, que geralmente eram as pessoas que não conseguiam importar o óleo e precisavam muito produzir o seu próprio medicamento. Então a associação tá surgindo, ela surgiu no fim do ano passado, oficialmente, com o CNPJ, a gente conseguiu se regularizar e a gente avança cada dia mais nesse braço social para trazer um amplo acesso e tentar trazer um pouco de reparação histórica e social também a respeito disso tudo. É um dos pilares muito fortes também da associação. A gente não tá aqui só para nem só para plantar maconha e falar que tá plantando maconha, não. A gente faz muito mais com tudo isso e a gente quer que as pessoas possam ter suas independências, sua autonomia, ter uma melhora na qualidade de vida em geral, ser feliz, que é o que a gente precisa. Que é o que precisa, cara? Só isso. Fernandão, obrigado. Obrigado demais pela oportunidade, pelo espaço.
Obrigado com por certeza. tudo, E viu? obrigado por ter vindo também, cara. Imagina. Porra, veio lá de longe pra gravar com a gente. Obrigado. Falar de maconha é o que eu mais amo, então a gente vai até a China se precisar. Lá deve ter umas, né? Pô, não, deve ter várias. Não Tem, sei. lá é um dos maiores produtores de cânhamo do mundo. Então. A gente já traz pra cá e já faz uma leva nova. Pessoal, obrigado. Muito Se obrigado cuidem. por tudo. Tamo junto. Valeu. Valeu.